Seja bem-vindo ao Clubecast, o podcast do Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina. Hoje eu estou recebendo a engenheira civil, Camila Niero, sócia da Niero Projetos Estruturais, e a gente vai ter um papo super bacana sobre inovação na construção civil. Obrigada pela sua presença, Camila. Obrigada a você, Carol. Então, Camila, para a gente começar, eu acho que seria interessante você falar um pouco da sua trajetória, né? Como engenheira civil, como é que foi? Porque a inovação, como a gente estava conversando antes, ela está muito relacionada à inovação. Para cada um é um pensamento. Às vezes são pequenas coisas, né? A gente fala assim, a inovação na engenharia, impressão 3D. Não, mas no dia a dia são pequenas mudanças, né, que a gente vai fazendo que traz inovação dentro dos processos. E começa lá de trás, né? Porque quando você tem bastante tempo de estrada, vamos dizer assim, né? E tem aí uma trajetória também familiar, existe toda uma construção ao longo dos anos dessa engenharia, né? Sim, é. Na verdade, a minha trajetória já tem 30 anos. Eu comecei a trabalhar com meu pai com 15 anos. Eu gostava muito de desenho, né? Eu via ele desenhando. E um dia eu falei, pai, quero começar a trabalhar com você. E no escritório dele ainda era tudo a prancheta. Então a gente desenha, a maioria dos desenhos aí ainda eram todos feitos à mão, no vegetal. Eu brinco que, assim, eu era meio sacaneada, até porque era filha do dono, né? Uhum. E eu ficava fazendo as tabelas, então eu tinha que usar aquela régua, a Normógrafo, arainha, né? Aham. Então, e era onde que ficava só os numerozinhos, era a parte mais chata do projeto. É, com 16 anos, Quando eu tinha uns 16 anos, começou a entrar a questão do AutoCAD, da Uhum. parte computacional. Eu lembro que até quando eu fiz o curso de AutoCAD, foi uma engenheira que deu o curso e só tinha engenheiros no curso. Uhum. Então, assim, foi quando começou a transformação, vamos falar assim, digital nos projetos, né? E ao longo dos anos, a evolução dos softwares, assim, foi muito grande, né? Hoje em dia a gente tem softwares super complexos. E com a questão da IA, né? É. Que agora tem entrado na engenharia, por exemplo, a gente está desenvolvendo dentro do escritórios algumas IAs já. Então, é para automatizar alguns estudos que a gente faz com a base de dados que a gente tem. Então, assim, o escritório tem 47 anos, Uhum. vai fazer 48, então a gente já está a gente fomentou a IA com os nossos bancos de dados. E, por exemplo, eu vou fazer o lançamento do prédio, eu coloco todas as características dele ali, eu já consigo ter mais ou menos uma taxa que esse prédio daria com aquelas informações. Então, a gente consegue também automatizar algumas interfaces do TQS com o Revit, né, na questão do BIM, com algumas programações em Dynamo. Então, a IA e a automatização, os softwares têm evoluído muito ao longo dos anos. Sim, esse processo, né, que a gente está passando na engenharia, que inclusive, segundo estudos, foi o que demorou um pouco mais para entrar, né, nas inovações tecnológicas, Sim. né? Mas assim, dentro do escritório de vocês, como foi esse processo? Como foi esse andamento, né? Tava todo mundo no AutoCAD, de repente veio o Revit, veio o BIM, e esse salto para IA e para tudo mais foi simples, foi tranquilo, todo mundo aprendeu rapidinho, como que foi? Olha, a engenharia em si, ela é conhecida como um ambiente muito conservador, né, tradicional. Então, assim, a mudança sempre gera um certo baque, né? O meu pai sempre foi um cara assim, eu brinco que ele é bem inovador, assim, ele nunca segurou a gente de testar coisas novas, né? A questão do BIM, foi um pouco mais complexa, porque é você mudar completamente a tua forma de pensar o projeto. Os processos todos são diferentes, então você começa já a entrar no 3D bem antes, né? Os programas de cálculo em si, eles já trabalham com 3D até bem antes de começar a questão do BIM. Então, a gente já conseguia visualizar a estrutura em 3D antes de começar os projetos em BIM. Então, os softwares mesmo, eles já geravam. Só que eles em si, alguns elementos, alguns detalhes, a gente não consegue fazer no programa de cálculo. Então, a gente tem que fazer realmente na parte da modelagem, que seria no Revit ou em qualquer outro
softwares. Então, assim, tem mudado bastante. As construtoras já estão adaptadas, a maioria delas, aos projetos em BIM. Eu acho que a maior dificuldade hoje em dia que a gente está enfrentando por exemplo, os projetos são elaborados em BIM, a gente já consegue prever vários problemas em obras durante o projeto, mas isso tem que chegar no canteiro de obra. Sim. A dificuldade maior é dessa tecnologia chegar no canteiro de obra. Entendi. Porque a gente faz todo esse trabalho na parte de projeto, questão de conflitos, né, que a gente tem com furações, parte elétrica, parte hidráulica, interferências com arquitetura, mas de nada adianta a gente fazer todo esse estudo se na obra você tem um pessoal que não sabe ter o projeto. Sim, não está capacitado, Não às está vezes, capacitado para isso. Uhum. Então, eu acho que a maior dificuldade hoje em dia é a gente capacitar o pessoal de obra, que às vezes não tem, né, Sim. um estudo suficiente para ter aquelas informações. Vocês chegam aí nesse canteiro de obra, então, com o projeto e fazer essa passagem, ou vocês passam para os engenheiros responsáveis e você tem esse feedback dessa dificuldade? Como que Nós funciona? gostamos de passar em obra durante a evolução da estrutura. Em todo projeto que a gente entrega no escritório, a gente gosta de chamar, não, nem sempre vão, mas a maioria a gente chama para ir no escritório, a gente explica todo o projeto, mostra os pontos que a gente acha que vão ter mais dificuldades, aonde vai ter, onde pode ter algum tipo de problema em concretagem, por exemplo, na armação, onde a armação tem um pouco mais de detalhe. Sim. Então, a gente gosta de explanar tudo isso antes de começar a obra. Você falou que de levantamento de problemas, né, no decorrer da obra, então você tem um time que vai pegar não só o projeto estrutural, mas vai pegar os complementares e vai fazer essas adequações. Então, existe também reuniões de compatibilização com outros projetistas durante esse processo, Sim, né? durante vamos falar assim, a vida do projeto estrutural, primeiro vamos falar assim, o curso dele, primeiro sempre o estudo começa com a arquitetura. Então, a gente, durante o lançamento da estrutura, a gente tem várias reuniões com os arquitetos. Então, às vezes, a gente sugere, por exemplo, alteração de um pilar ou altura de uma viga, que isso pode gerar um alívio, né, na parte de consumo do projeto. Então, a gente sugere, daí vai do escritório de arquitetura acatar ou não. Sim. Não, eu quero esse detalhe realmente desse jeito. Ok, a gente segue dessa forma. E depois que já tem uma certa evolução dessa fase, daí começam a entrar os complementares, o elétrico e o hidráulico. E, por exemplo, às vezes a gente tem que alterar algum posicionamento de pilar ou de alguma viga em função de um shaft que vai passar toda a tubulação elétrica e hidráulica, aumentar o espaço do shaft. Às vezes tem a questão de furos, né, nos elementos estruturais. Talvez seja melhor a gente diminuir a altura para a tubulação passar por baixo. Então, assim, ao longo do projeto, são várias reuniões de compatibilização. E o que a gente fala lá no escritório, que é bem importante, durante essas reuniões de compatibilização, o pessoal de obra também participar. Sim. Porque de nada adianta a gente, né, tomar uma atitude e falar assim, não, vamos seguir para laje maciça, convencional, se o pessoal de obra às vezes prefere uma laje protendida, talvez que seja mais rápida, né, e você tenha uma mobilidade melhor dos ambientes, a questão também de facilidade em obra, eles estão acostumados a fazer de um jeito e a gente faz toda a estrutura de uma outra forma. Sim. Então, é muito importante né, a cadeia Sim. participar dessas reuniões. Não ficar setores separados, setores projetos, setores obra. Sim. Essa comunicação tem que ser muito bem feita. Como você está há bastante tempo, né, assim, numa trajetória de inovação, você conseguiria traçar, assim, desde lá quando você começou no Nanquim até agora, o que dentro da sua empresa você sentiu, assim, que fez diferença, né, nesse processo de análise, compatibilização, o 3D, aqueles projetos em evolução, são detalhes de software mesmo, dados de software que vêm, né,
com muito, como você falou, né? Começa um projeto já diferente do que era antes, né? Começa com mais dados, com mais análise, né? O que você entenderia, assim, quais são os tópicos principais que você percebeu de inovação ao longo desses 30 anos, vamos dizer assim? A primeira inovação foi o início do AutoCAD, né? Uhum, Ao sair da prancheta para o AutoCAD já é uma diferença muito grande. uhum, Então, assim, a rapidez com que o AutoCAD entrou na parte de projetos e já foi obra, eu achei até bem, assim, foi uma mudança rápida, né? uhum, Todo mundo, de repente, já estava fazendo projeto de forma digital, que antes era vegetais. Depois, com a entrada do BIM, eu acho que a evolução foi muito grande nessa questão das interferências entre as disciplinas, uhum. que é muito interessante, que a gente via num 2D ali, a estrutura, a arquitetura, a gente conseguia visualizar já algumas questões de furo, mas nada tão visual, né? Uhum. A gente vinha num 2D ali, imaginava aquele furinho naquela altura, mas você não conseguia visualizar isso, né? Sei. Então agora com o BIM você já consegue. E a questão hoje em dia vamos falar assim, das impressoras 3D, né, que elas já conseguem fazer já mais essas estruturas modulares, alguns itens de fachada que hoje em dia podem ser trabalhados com impressoras 3D, Uhum. né, outro dia eu estava vendo uma reportagem aqui em Santa Catarina, alguns daquelas detalhes de fachada já estão sendo impressos em impressora 3D. Eu não sei o custo disso, Sim, mas sim. é algo que já está entrando na construção civil, né? Sim, verdade. E a questão dos softwares hoje em dia que entrou, que são os de gerenciamento de projetos. Sim. Que isso tem auxiliado bastante as consultoras, porque hoje em dia nós temos e-mail, telefone, WhatsApp, É. grupos de WhatsApp de obra, às vezes tem 10, 15 grupos de uma única obra, então, assim, muita informação também, Sim. com a questão dos arquivos digitais, são perdidas. Né? Às vezes uma pessoa te passa uma informação, você não lembra mais se for por telefone, se for por e-mail, se for por WhatsApp. E hoje em dia já existem plataformas que fazem todo esse gerenciamento da comunicação do projeto, né? Sim, Tanto de sim. arquivos quanto de projeto. Sim, é por isso que eu te chamei aqui, né, para a gente falar da Joint Place, né, que você e o Caio desenvolveram. Não sei se foram mais pessoas, mas assim, é uma plataforma justamente desse gerenciamento de projetos, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre como que vocês idealizaram, porque eu acredito que seria uma dor muito forte de É. vocês, né, em projetos que às vezes estava lá obsoleto, né, como a gente fala lá no PBQPH, obsoleto na obra, e vocês com uma versão mais atualizada que não chegou e vários problemas. Eu acredito que foi uma dor assim, mais ou menos nessa área, né? A Join Place nasceu, na verdade, como uma plataforma para Nier. Hum. Nós, do escritório, a gente não aguentava mais. A gente mandava o e-mail, o projeto por e-mail. A pessoa, não, mas um mês, 2 meses depois, não, mas eu não recebi. Tipo assim, eu não conseguia ter garantia que aquele e-mail, primeiro, que aquele e-mail chegou. Eu não conseguia garantir que o cara abriu. Eu não conseguia Garantir ter que ele tirou a cópia que e ele levou tirou na a cópia e obra. levou na obra. Então, É, assim, a gente não tinha garantia de nada. E as grandes construtoras que a gente atendia, elas começaram a utilizar plataformas desse sim. porte, né, para essa finalidade. Só que a gente via que, assim, a questão de custos e algumas das plataformas, elas têm uma gama de soluções, né, dentro delas, que às vezes não atende um escritório de projetos, Sim. né? Tem muitos itens lá que não são úteis, Que né? Uhum. para a gente não tinha finalidade. Então a gente desenvolveu para a Nier uma plataforma que fazia essa entrega dos projetos e a gente conseguia ter controle de versionamento. Então, por exemplo, eu colocava lá, abastecia todo o meu projeto, disponibilizava para os profissionais envolvidos, inclusive os clientes, Uhum. os proprietários, né, das obras, eles recebiam os projetos digitais através do sistema. E a gente começou a ter um feedback bem interessante, né, da entrega que a gente fazia. E daí surgiu a ideia de fazer essa plataforma para atender esse nicho que às vezes não teria acesso a essas grandes plataformas que as consultoras de grande porte utilizam. Então a gente modificou bastante coisa da Uhum. plataforma, até para venda, né? Você tem que Sim. modificar bastante coisa. E dentro da própria plataforma, a gente colocou o gerenciamento de tarefas. Muito legal. Porque, assim,
eu brinco, né? A gente tem lá no escritório, a gente é bem organizado. Então, assim, a nossa equipe, eu sei tudo que está acontecendo no escritório com todos os projetos, até para dar conta dos prazos e tudo mais. Uhum. Então, a gente conseguiu, eu consigo controlar toda a evolução do projeto dentro do meu escritório até através do gerenciador de tarefas. Então, por exemplo, eu crio a tarefa de uma armação de um prédio e eu tenho os prazos que eu dou para os engenheiros e os desenhistas do escritório. Uhum. Então, se aquele projeto não está evoluindo naquele prazo, por que não está evoluindo naquele prazo? O que aconteceu? Teve alteração? Teve muita revisão? Né? Por que ele não andou? Então, a gente consegue mensurar toda essa... Tem um histórico mesmo, né, Tem um desse, histórico. desse E trabalho, né? fora que dentro da plataforma a gente tem o controle de versionamento. Então, assim, eu abasteço lá os arquivos, estou lá na revisão 10. Vamos supor que eu já faça a revisão 11. Na hora que eu jogo lá, ele bloqueia a revisão 10 e fica disponível para os envolvidos apenas a última revisão. Ah, que bacana. Então, eu tenho a garantia de que ele não vai pegar a revisão 8, por exemplo. Sim. E daí fica todo o histórico das revisões Vai anteriores. comunicadinho assim, ó, você recebeu uma nova versão, né? Você tem uma Vai nova versão do comunicar. E projeto. assim, é em tempo real. Como Uhum. tem um aplicativo e a plataforma dentro do computador, né? Uhum. Então, assim, na hora que eu abasteço o arquivo, ou na hora que eu dou a tarefa para algum envolvido, na hora ele chega uma notificação por e-mail e pela notificação do aplicativo. Então, lá, foi acrescentado um arquivo dentro desta obra. Então, ele Porque a gente tá consegue muito mais acessar. habituado, né, aos aplicativos, né? Mas eu gostei bastante da proposta. E vocês têm feito vários eventos para apresentar o projeto, né? Qual a etapa dele, né? Sempre o pessoal fala muito, pivotou. Então eu percebi assim que vocês fizeram algo interno, Aham. trabalharam nele, e agora é um gerenciador de tarefa. Existem outras etapas que vocês pensam em implantar para o Joy Place? O que O vocês pensam para o pessoal. futuro, né? Então, porque O o cliente começa a pedir, ó, você começa a podia colocar pedir. tal Aham. coisa, né? Algumas das funcionalidades que a gente colocou dentro da plataforma já foram coisas que clientes nos pediram. Legal. Esse ano nos surpreendeu, né, que nós fomos escolhidos a expor na FEICOM. Uhum. Então, assim, e lá a gente teve um feedback bem legal, assim, de todo mundo que visitou o stand. Inclusive, eu conversei com um engenheiro lá na FEICOM, ele falando, né, de como que era a empresa dele e tudo mais. Ele não me falou a empresa, né, falou quantos funcionários tinha. Eu falei, nossa, será que a gente vai dar conta, né? Uhum. Daí depois que ele saiu, assim, a gente foi ver, era uma petrolífica. Então você vê, ele tinha uma petrolífica, não tinha um sistema de gerenciamento de arquivos, era tudo feito por Drive. Nossa. Então, no Drive, você joga os arquivos lá, ele não te organiza. Se você não for organizado, né, você até se perde. Então, ele pode jogar a versão de 1 a 20, ele não vai te falar que está na 20, entendeu? Se você não tiver atenção ali de Se tiver um verificar. código de nome, alguma coisa. Então, assim, e eles assinaram a plataforma lá. Na verdade, ele agendou lá uma apresentação. Foi até engraçado que quando nós agendamos a apresentação, a gente foi fazer de forma online, começou a entrar gente, e a gente entrou mais de 20 pessoas, assim, 20 engenheiros. Então, daí ali que a gente viu que a equipe era grande. Então, assim, hoje em dia, a Join já consegue atender até grandes empresas. Que legal. E o pessoal tem nos pedido já a parte de obras, né? Mas daí é uma coisa que a gente está estudando a implementação, mas talvez para o ano que vem a gente já tenha alguma coisa também de gerenciamento de obras dentro da plataforma. São outros detalhes, né? São empresas, às vezes, as empresas grandes geralmente compram um grande software, faz sentido, né? Agora, quando você tem uma gestão ali, às vezes, menor, né? É muito mais interessante também você ter uma compra mais correta, um aplicativo que você faça uma gestão ali de pedidos, de obra, né? Então, tem muita comunicação, né? Nas últimas conversas que eu tenho tido, a gente tem falado muito sobre isso, sobre essa comunicação, essa dificuldade de se comunicar com a parte técnica, de estar claro para todo mundo, né? Você fala, vou fazer uma reunião, mas a pessoa está distraída, mexendo no celular, resolvendo outro problema, não presta atenção. Então, esse aplicativo, ele reúne esses documentos principais, mesmo que o cara não esteja naquela reunião, está presente, mas está pensando em outra coisa, mas ele vai ter o comunicado ali dessas alterações, né? E dentro da plataforma também a gente colocou um chat integrado, né? Então, assim, em vez de ficar com as conversas em vários grupos de WhatsApp,
Sim. Se você concentrar toda a tua conversa lá, no final você consegue gerar um relatório de tudo que foi conversado. Bacana. Então, por Uma exemplo, ata. chega a ser É, uma ata da obra. claro. E a gente até implementou isso, que tinha uma consultora que a gente atende, que eles nos pediu, ó, geralmente no final da obra a gente tem uma auditoria. É. Então eu preciso passar para a auditoria toda a conversa, todas as solicitações que tem durante Sim. tanto o projeto quanto a obra. Então ali você consegue gerar um relatório, ó, foi conversado tais itens no chat, então tá tudo de forma documentada. E o interessante também, que eu falo que a gente acabou com as mentirinhas, né? Porque Ah, eu quando você... mandei para você. porque a plataforma você consegue gerar relatórios, por exemplo, eu abasteço lá os arquivos e eu consigo visualizar quando que as pessoas viram. Uhum. Então, se eu abastecer um arquivo, eu quero ver se a pessoa abriu, tem lá o dia que ela abriu, a data, o horário. Uhum. Entendeu? Então, acabou com isso. Mas eu não esqueci, não mandei para a obra e aconteceu isso. Eu falo, mas você abriu tal dia aqui. É. Né? Você só Sim. não mandou para a obra, mas que você recebeu o arquivo, você recebeu. Se isso não é inovação, eu não sei o que é. Porque inovação é isso também, né? Não é só um produto final, é um jeito de trabalhar diferente, né? Que traz produtividade, E né? isso é uma coisa que você tem que educar também, porque quando a gente começou na Nieri a mandar os projetos assim, várias pessoas, não, mas me manda por e-mail. Mesmo assim, mesmo ele mandando e-mail, mandando tudo, ele tinha um acesso fácil, ele queria por e-mail. Falou assim, mas assim eu não vou saber se você abriu. É verdade. Então você cria um certo conflito até no começo, porque a pessoa tem que mudar a mentalidade, ela tem que saber que ela vai ter que mudar a forma dela trabalhar também. Eu ia até te perguntar sobre isso, porque quando a gente quer implantar algo novo, às vezes veio lá de uma ideia mais assim de vocês, que são sócios e tudo, culturalmente como que foi entre funcionários, estagiários, outros projetistas, os clientes? Tenho certeza que não foi fácil no início, né? Não, nunca é fácil, né? Eu falo que as mudanças de comportamento na engenharia são sempre bem difíceis, né? Então, assim, a parte nossa do escritório, nós tivemos que evoluir, porque senão você Até a gente mesmo. você para de atender consultoras, né, empresas de grande porte. Se você não se adaptar a coisas mais modernas, tecnológicas, você acaba ficando de fora, né? Então, assim, a parte do escritório, a gente incentivou concursos, especializações. Então, assim, toda vez que tem algo novo, né, a gente fomenta para os nossos funcionários, olha, vamos fazer um curso de programação. Então, nós já temos, todos eles lá têm cursos de BIM, de Revit, você pega, né, a habilidade de cada um, nós temos um lá que tem muita facilidade com programação, então ele já consegue fazer essas questões de interfaces de softwares, né, TQS, Revit e tudo mais. E tem pessoas que têm mais facilidade já para IA, então isso a gente vai incentivando e você tem que ler, né, como os seus funcionários trabalham. Mas eu acho que assim, a maior dificuldade que realmente a gente tem é dos de fora aceitarem, do cliente aceitar. Porque ele sempre recebeu o arquivo daquele jeito, entendeu? Então ele quer continuar daquele jeito, é mais fácil. Por exemplo, ele estava na rua, ó, Camila, me manda aí que eu quero mandar para a copiadora. Poxa, quantas vezes você tinha que parar o que você está fazendo para mandar um arquivo para a pessoa, para ele mandar para a copiadora? Pô, ele tem ali no celular dele. Sim, ele mesmo manda, né? Ele mesmo manda. Então, é essa mentalidade que foi mais difícil. Deve estar sendo ainda, né? Porque está em projeto alguns clientes novos ainda, né? Sim. Você falou para mim também que vocês têm usado a IA, né? Para fazer pequenas rotinas, talvez, ou até grandes, né? Relacionadas aos projetos. Como que isso funciona, assim? Como que vocês têm Na feito? verdade, Todo mundo quer saber, entendeu? Como usar a IA para facilitar a vida. Começou o IA, você fala assim, meu, você tem que estar dentro disso daí. Eu comecei a estudar bastante e eu até peguei o Thiago, que é o nosso desenvolvedor de software da Joy, eu falei, senta aqui comigo que eu preciso aprender a mexer nisso daqui. Então, não vou falar que ela está 100% perfeita, tá? Ela está em estudo ainda. Então, o que eu queria? Eu queria... Bom, lá no escritório a gente tem uma base de projetos de mais de 47 anos, né? Sim. Falei até errado, que nós vamos fazer em 2027, 50 anos, então já tem um pouquinho mais.
eu queria pegar a base de dados de projeto que a gente tinha, por exemplo, a gente chega com um estudo de um projeto de um tipo de um prédio no escritório. Então, na hora que eu jogasse ele lá, ele já me dava mais ou menos uma referência de índices de consumo, que é geralmente o que as consultoras querem. Então, eu tenho já uma gama muito grande de projetos disso. Você tem um Então, banco de dados, eu vamos tenho um dizer. banco de dados. E o maior trabalho da IA é você fomentar com esses dados, né? Sim. De forma correta. Porque ele também, se você joga os dados lá de forma aleatória, né? Sem organização, sem a programação correta, ele simplesmente dá o dado errado. Ou te dá a resposta errada. Então, eu estou fomentando ainda essa IA para quando eu tiver, por exemplo, um lançamento de um tipo, que uma construtora me mande, eu já tenho uma referência de banco de dados. Então, eu já vou ter mais ou menos o consumo que teria que dar isso daí. Entendi. Entendeu? Eu vou falar, eu quero esse tipo com vigas ou laje maciça, qual seria mais ou menos o consumo que eu teria, uma taxa, né? Que geralmente o pessoal da consultora passa. E também, daí, a segunda parte, ele já me dá mais ou menos até um lançamento da estrutura. Entendi. Tá? Mas isso ainda está em evolução, Tem estamos evolução. acessando ela ainda. Nós estamos Porque fazendo vários testes. vocês estão fazendo esses testes de interessante, né? Porque, na verdade, tá todo mundo querendo fazer, né? Algum tipo de automação, mas não é simples, né? Não é Não, simples de não é. fazer. A gente já tem algumas automações, que é o que eu te falei, da parte do Revit, né, em Dynamo do TQS para o Revit, mas da parte de IA a gente ainda tem esses estudos. Tem algumas IAs lá que a gente até um pouco mais simples, que você fornece alguns dados, elas já te dão algumas respostas, para a gente conseguir analisar de forma mais coerente, né, as estruturas. Sim, bacana. Para a gente finalizar, eu queria que você desse uma dica, assim, porque na verdade, sim, a gente tem aqui, o nosso podcast vai para uma plataforma do CREA regional, né, Paraná todo, e assim, muitas pessoas vão assistir e vão falar, puxa, mas eu estou começando agora, o que que eu faço, né? O que que eu faço? Eu vou trabalhar no escritório de projeto, vou abrir meu escritório de projeto, para que lado eu vou, né? Pensando que eu quero ser inovador, eu tenho curso, eu procuro determinado software. Qual que você acha que é uma trilha inicial assim para entrar nessas inovações em relação a esses projetos? Eu acho que, assim, a evolução tem sido muito grande, né, nos E últimos rápida, tempos né? e muito rápida. Então, assim, você sempre tem que estar atento a novos cursos e aos softwares que estão sendo lançados. Uhum. Por exemplo, o nosso software de cálculo, né, nós temos 3 lá no escritório. A cada ano ele tem uma atualização. Uhum. Então, assim, você tem que adquirir o software, né, na versão Sim. mais nova, estudar o que foi, né, modificado dentro do software. Só que também você também tem que ter a análise crítica das respostas, né, dos resultados do software, que aceitam qualquer coisa. Uhum. Sim. Então, os próprios softwares de cálculo, se você entra com os dados errados, você vai ter uma resposta errada. Você tem uma Então, resposta, né? exatamente, eles são muito fáceis, eles são de muito fácil manuseio. Uhum. Só que se você não souber interpretar os resultados, de nada adianta, Entendi. entendeu? Então, assim, eu acho que o investimento em cursos, em estágio, Uhum. eu acho que, assim, hoje em dia, os estudantes têm procurado estágios muito, né, já próximos da formação. Uhum. Comecem antes, vocês vão adquirindo experiências, vão vendo as dificuldades, vendo se é a área que vocês gostam, né? Uhum. Se o estudante gosta. Sim, sim. O estágio é para isso, né? Para ele descobrir se ele vai Exatamente, se gostar ele vai mesmo, gostar né? da área ou não, porque às vezes a gente. Porque gostar é investir, né? Exatamente, às vezes a gente pega lá estagiários que ficaram muito tempo em obra e já no último ano, quase formado, eles querem entrar na parte de projeto, mas nunca tiveram a experiência do projeto. Sim. Então, né, comecem a fazer os estágios para ver se é a área que vocês gostam, né, se é aquilo que vocês querem. Vocês ainda estudam, né? Seu Sim, pai estava no curso esses dias aqui, percebendo, né? então, tem 74 anos e já tá fazendo curso ainda, então não pode parar, né? Verdade. Porque essa é a grande questão, né? Não parar nesse processo, porque a inovação ela vem rapidamente Exatamente. e você tem que estar antenado em
interessado, né? Então, buscar uma carreira que goste, né? Sim. Vocês têm estagiários dentro do processo de vocês lá também, que vocês veem essa evolução e eles viram provavelmente colaboradores depois de formado ali, né? É, nos últimos 2 anos, todos os nossos estagiários foram efetivados. Os que, né, tiveram Sim, sim, interesse em se manter na parte de projetos. sim. Nós tivemos 2 que saíram, que um foi para a parte de estradas, né? Uhum. Hoje em dia ele até tem uma empresa de estradas e outro acabou indo para a Austrália. Mas assim, a gente incentiva e eu acredito que assim, o futuro vai faltar engenheiro. Vai, é A gente verdade. já está vendo que tem uma falta, né? Um déficit de engenheiros. Sim, Só que também é preciso que eles tenham a iniciativa de querer trabalhar, de querer sim, fazer cursos, de se inovar. O básico do básico é você saber mexer pelo menos no AutoCAD. é verdade. E infelizmente alguns ainda nem isso sabem. Sim. E o Então, estágio vai proporcionar e isso o quanto estágio antes vai proporcionar começar. o quanto antes. Verdade, Quanto antes ele começar o estágio, ele já vai ter acesso a tudo isso daí. verdade, verdade. Cara, eu queria te agradecer muito, Camila. Foi muito Obrigada, bacana a Carol. nossa conversa, esclarecedora, né? A gente tem falado tanto de inovação e inovação, e são trilhas que cada empresa vai gerir da sua forma, né? São processos que você vai evoluindo. É bacana saber que é uma empresa que vai fazer 50 anos, né? E está buscando, e está estudando, e participa dos nossos cursos aqui no CEAL, e participa ativamente do mercado, né? Procura participar de palestras, fomentar também, né, esse conhecimento. A gente fica muito feliz de receber vocês Obrigada, aqui. obrigada a vocês por me ter convidado aqui. Obrigada. Então, o Clubecast é um podcast do Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina. Aguarde os novos episódios e acompanhe a gente nas nossas plataformas digitais.